Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, aqui do Fox Concursos para você, trazendo aí a disciplina de ética no assunto Código de Conduta, de ética e conduta da EBSER, para que a gente consiga aí bater um papo, e conversar sobre este código de ética e apontar os principais pontos, os principais tópicos, aquilo que realmente é relevante e determinante para a sua prova e para o seu concurso. Quero começar esse nosso bate-papo convidando você para acompanhar o Fox Concursos nas principais mídias sociais, nossos principais canais. O Fox Concursos, o canal no YouTube, onde nós temos aí milhares de vídeos à sua disposição, o nosso Instagram, @FoxConcursos, a página do Facebook, o Spotify, o Twitter e o LinkedIn. É o Fox Concursos com você nas principais redes, os principais canais do mundo virtual, combinado? Então olha só, quando nós falamos aqui sobre o Código de Ética e Conduta da EBSER, estamos falando da sua versão mais atualizada, da sua edição mais atualizada, uma vez que ele já teve outra edição, e agora nós temos essa versão atualizada para você, até porque nós acompanhamos sempre aí a empresa brasileira de serviços hospitalares no que diz respeito às suas disciplinas, aos seus assuntos e as suas atualizações, tá bom? Quando a gente fala sobre o Código de Ética e Conduta da EBSER, é importante você considerar que este código, na verdade, ele traz o quê? Ele traz os princípios éticos e os compromissos de conduta. Então, olha só que interessante, já vamos começar falando disso aqui, ó. Ele traz os princípios éticos, isso está presente no código, e também os compromissos de conduta, compromissos de conduta. E quando eu falo dessas duas coisas, é interessante porque mesclando essas duas coisas eu tenho uma ação que é imprescindível quando nós falamos dentro da administração pública, da ação dentro da administração pública, que é uma conduta ética. A conduta ética é aquela conduta irrepreensível, é a conduta baseada no princípio da moralidade. A conduta ética é uma conduta que nós temos aí fundamentada nos elementos norteadores da nossa administração pública no que diz respeito aos seus princípios, a saber, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a conduta ética, ela é a conduta que acontece no equilíbrio, como produto do equilíbrio entre a legalidade, fazer aquilo que a lei manda, e a moralidade, aquilo que tem, e a finalidade, aquilo que tem como objetivo o interesse público. Então não basta apenas agir dentro da lei, deve-se agir dentro da lei com o objetivo de atender ao interesse público. É assim que se consolida e se confirma a chamada conduta ética, que está diretamente relacionada ao princípio da moralidade. Quando nós falamos sobre o Código de Ética da EBSER, ele tem uma estrutura, Ele tem uma estrutura, e é interessante a gente saber essa estrutura, porque em cada tópico dessa estrutura nós extraímos algumas informações importantes para o nosso estudo, algumas informações relevantes para o nosso estudo. E ele começa com a apresentação. E há quem pense que a apresentação pode ser deixada de lado, e não pode, porque na apresentação nós já temos algumas informações importantes que podem ser tema de questão da sua prova. Então o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar o Código de Ética com você, eu vou usar como referência, o seu material está à disposição, você pode usá-lo junto, e nós vamos fazer um estudo juntos, vamos fazer o estudo deste Código de Ética. Alguns pontos são exclusivamente pontos de leitura, então eu vou ler junto com você e vou falar assim, isso aqui não tem nem o que interpretar, é assim que funciona. Alguns pontos nós vamos chamar a atenção e dizer assim, aqui tem uma pegadinha, as bancas organizadoras gostam de usar essa temática, isso aqui já foi objeto de questão. Então, este estudo direcionado, acompanhado, para que você fique atento aos principais pontos, tópicos e também referências deste Código de Ética. Então vamos começar com a apresentação. O que diz lá? A apresentação diz o seguinte, Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, cuja validade é indeterminada, apresenta o compromisso da empresa no sentido de submeter seu conteúdo a processos de avaliação e revisão periódica,
com vistas ao acompanhamento das rápidas mudanças sociais, tecnológicas e administrativas compatíveis com a missão institucional da EBSER, de prestar serviços gratuitos de atenção à saúde e prestar apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão e à formação de pessoas no campo da saúde pública. O Código de Ética e Conduta busca balizar princípios e valores requeridos de seus colaboradores. Aqui já começa um ponto interessante. Então, a apresentação dele, na apresentação ele já deixa claro que ele busca o quê? Que ele busca balizar, vamos colocar aqui, ó, balizar princípios e valores. Balizar princípios e valores. Princípios e valores exigidos de quem? De seus colaboradores. Nós vamos conversar sobre isso mais especificamente, mas vale a pena você entender que quando eu falo buscado de seus colaboradores, eu falo buscado não somente daqueles que estão vinculados diretamente à EBSER, mas indiretamente também, uma vez que o compromisso ético ele faz parte de todas as pessoas que de alguma forma exerçam uma função que tem uma relação, mesmo que indireta, com a administração pública. E por que que esse código existe e por que que ele busca balizar estes princípios e valores requeridos dos seus colaboradores? Porque ele entende, o código entende, que a conduta ética ela é inegociável, imprescindível e ela é um dever. Continuando, este código é o norteador principiológico de ações, buscando assegurar em um patamar superior de ética e valores a todas as categorias e níveis hierárquicos uma conduta íntegra no relacionamento com pacientes, seus familiares, colegas, fornecedores e público em geral. Olha só que interessante. Todas as categorias e níveis hierárquicos. Então eu vou colocar aqui, que o código, ele é para o quê? Todas as categorias e níveis. Todas categorias e níveis. Então, o código de ética é somente para os níveis hierárquicos superiores. Não, é somente para os níveis, os subalternos. Não, todas as categorias e níveis. E o código, ele trata de uma conduta íntegra no relacionamento, ou seja, ele aborda questões de relacionamento entre quem? O próprio código já diz aí. Relacionamento entre quem? Relacionamento entre pacientes e familiares. Então vamos colocar aqui, ó. Relacionamento entre pacientes e familiares, ok? Familiares, para por aí? Não, ele continua. Nós temos também o quê? Colegas, fornecedores e público. Então vamos colocar aqui, ó, colegas, entre colegas de trabalho, colegas, fornecedores e público em geral. Então, o que isso quer dizer? Que o código ele serve para respaldar e pautar as ações não somente dos colaboradores nas suas relações entre pares, mas também nas relações com o paciente, nas relações com os familiares do paciente, nas relações com fornecedores, com o público em geral. É um código amplo que trata das relações pessoais e interpessoais. Dando sequência, nesse sentido, trata-se de um documento balizador das condutas pessoais e profissionais de todos os empregados da EBSER, independente do cargo ou da função que ocupem. Em sintonia com o mapa estratégico da empresa, este documento tem como inspiração sua visão, missão e seus valores institucionais e propugna de modo inarredável pelo que consta no referido mapa. A ética é inegociável. Com todos os públicos com os quais a rede EBSER se relaciona, a ética em suas diferentes dimensões deve estar entrelaçada nas condutas de seus agentes e parceiros, sempre na busca por trabalho inovador e de excelência, boas práticas de governança corporativa e comunicação transparente. Perfeito! Uma apresentação perfeita, tá? Por quê? Porque ele diz o seguinte, esse código, ele vem como uma inspiração. Ele é inspirado no quê? Na visão da empresa, na missão e nos valores. Então o código de ética, tá? A estrutura do código de ética deixa claro a sua relação com a missão, visão e valores, tá? Os valores institucionais. Então você tem a visão da empresa sendo a inspiração para esse código.
a missão da empresa sendo a inspiração para esse código, os valores da empresa sendo a inspiração para este código. Eu vou colocar aqui valores INST, que você sabe que são valores institucionais. Então tudo está entrelaçado e, logicamente, o código, né, ele busca inibir ações antiéticas, ele busca inibir atitudes inapropriadas e, acima de tudo, uniformizar o entendimento corporativo. Entendimento esse que possa realçar princípios e valores, que possa demonstrar o compromisso da empresa, aquilo que se espera dos colaboradores no exercício das suas atividades. Então, tudo isso está contido na apresentação dentro da estrutura do Código de Ética e Conduta da EBSER, tá? Então, este código tem como objetivo ou serve como mecanismo de fortalecimento institucional? Sim, serve como mecanismo de demonstração de princípios éticos efetivos que representam aqueles valores preconizados pela EBSER? Sim, não há dúvida disso. É assim que nós temos a composição inicial da apresentação do Código de Ética. Entendeu? Muito bem, isso aqui é para a gente, né, apenas dimensionar, iniciar aí a estrutura do código ou, né, a leitura do código com um entendimento mais amplo. Porque normalmente os códigos de ética, eles têm este objetivo, tá? Eles têm essa finalidade, que é explanar, demonstrar, né, os princípios éticos, os valores sobre os quais as organizações estão estruturadas e o que elas representam, como elas agregam para a sociedade. Dando sequência na continuidade da estrutura e já, obviamente, falando do código, nós temos o capítulo 1, tá? E o capítulo 1 deste código, vamos aqui. O capítulo 1 do Código de Ética, ele vai abordar, tá? O capítulo 1 vai abordar os objetivos. Quando se fala em objetivos, praticamente a apresentação já relatou. Se você entendeu bem essa ideia da apresentação, você já entendeu. Mas o artigo 1º vai falar sobre os objetivos. O objetivo do Código de Ética da EBSER. Confira aí comigo, olha só. Confere comigo, né? O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem por objetivo estruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas à rede EBSER. Então vamos lá. O objetivo: estruturar princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de conduta institucional. Então, ó, vamos colocar aqui de um jeito que fica fácil. Objetivo: estruturar, tá? Estruturar o quê? Estruturar princípios, né? Princípios e valores. Muito bem, estruturar princípios e valores. Por quê? Porque esses princípios e valores norteiam ações e compromissos. Então vamos colocar aqui, vamos dando sequência. Princípios e valores que norteiam, né? Que norteiam ações e compromissos. Que norteiam ações e compromissos da empresa brasileira, né, de serviços hospitalares. Norteiam ações e compromissos, e esses compromissos de conduta, eles se apegam, melhor, eles se ajustam, eles são compromissos firmados nas relações, tanto internas, por quê? Porque nós temos aqui, né, colaboradores, como também externas, ou seja, com o público em geral, com os fornecedores e com todos aqueles com os quais a EBSER mantém algum tipo de relação. E vale lembrar também que dentro dos objetivos vem o reforço de algo que eu já falei para você. O Código de Conduta da EBSER é de observação ou observância, como diz lá no artigo 2º, obrigatório por todos os membros. Todos os membros. Às vezes, a prova vai trazer para você que o Código de Conduta é obrigatório para os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva. No entanto, porém, todavia, contudo, não é obrigatório para estagiários, estudantes, tal. Não, tá errado. A observância é obrigatória
para todos que de alguma forma têm uma relação ou algum vínculo com a EBSER. E isso no artigo 2º fica expresso. Então não importa o que a sua prova coloque, não importa o que sua prova mencione, não importa como sua prova apresente o tema. O código de ética deve ser observado por todos. Olha o que diz o texto, tá? Ele é um pouco, o artigo 2º, ele é um pouquinho extenso, mas eu quero que você resuma para entendimento que todos dentro da EBSER precisam observar o código. Porque quando é questão desse tipo, quando é assunto assim, a prova, às vezes, ela traz uma tentativa de iludir você. Ela vai dizer, olha, por força, né, o estagiário, por força da precariedade ou, né, por questões aí relacionadas à fragilidade da relação estabelecida, não está submetido ao código de ética. Mentira, está sim. Olha o que diz o artigo 2º. Este código de ética é de observância obrigatória. Acabou. Por todos os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, profissionais do quadro permanente da empresa, ocupantes de cargo de confiança, profissionais ou servidores requisitados ou cedidos de outros órgãos públicos, profissionais de empresas prestadoras de serviço, servidores públicos que encontram-se desempenhando suas atividades nas unidades da EBSER, pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviço à EBSER, estagiários, estudantes, residentes e todos aqueles que de forma individual ou coletiva, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviços à empresa de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, direta ou indiretamente. Percebeu? Você viu a abrangência desse código? Então todos, ó, melhor coisa que você pode usar, a melhor referência que você pode usar para lembrar dessa resposta. Tirou o paciente, deixando o paciente, né, que o paciente não está submetido a isso, mas o restante está todo mundo submetido a este código e tem como obrigação a observância do que este código preceituado apresenta. Não importa se você, mesmo que tenha uma relação sem remuneração ou sem retribuição financeira, como diz no código, não interessa. Se você presta qualquer tipo de serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou qualquer outra forma de relação estabelecida por um ato jurídico, mesmo que sem retribuição financeira, você está submetido ao código de ética. Fechou esse assunto? Fechou essa parte? Não caia em pegadinhas nessa questão ou nessa abordagem. Porque a questão vai tentar te ludibriar. A questão vai tentar dizer para você que o fulano de tal, que tem lá, presta um serviço de natureza excepcional, sem retribuição financeira, não tem vínculo direto com a EBSER, não está submetido. Está. Todo mundo. Todo mundo. Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 2. Tá? O capítulo 2 do referido código. Vou colocar aqui para você, tá? O capítulo 2 do referido código. E o capítulo 2, ele trata sobre o quê, professor? Ele vai falar sobre princípios e valores fundamentais, tá? Então, capítulo 2, princípios, tá? Princípios e valores fundamentais. Ó, preste atenção aqui, valores fundamentais. Quando eu falo de princípios e valores fundamentais, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que os princípios é aquilo que estimula, é aquilo que estrutura, é aquilo que norteia. O princípio significa que tudo que vem depois é uma consequência daquilo. Você já ouviu falar, né, no princípio? Então o princípio significa o primeiro. É o primeiro, antes de mais nada, ou antes de tudo, o que se busca é isso. E valores fundamentais significa os valores sobre os quais todo o código será construído. Imagina que isso aqui, ó, os princípios, são as regras básicas e áureas que ajudam a entender a existência do código. Esse meu i ficou estranho aqui, né? Vamos colocar certinho aqui, ó. Princípios, beleza? Princípios, isso. Aí os valores fundamentais, pensa que é o alicerce, fundamento. Significa que o que vem depois, né? Quando você falar do capítulo 3, que vai falar sobre os compromissos de conduta, quando você falar sobre o capítulo 4, que vai falar das responsabilidades, os deveres do colaborador e assim por diante, todos estes, né, capítulos, tudo isso que vem depois, ele vai estar ou tendo como primeira ideia o que consta no capítulo 2,
ou está fundamentado, está alicerçado nesses valores, tá? Só para você compreender, porque quando a gente estuda um código de ética, o início parece um pouco repetitivo. Porque você fala assim, poxa, mas a apresentação está dizendo isso. Os objetivos, eles estão falando basicamente o que tinha na apresentação. Os princípios e valores fundamentais estão quase que reproduzindo a mesma coisa. É assim. Ainda bem que é assim. Difícil seria se cada um estivesse falando uma coisa. Aí não ia dar para entender. Beleza? Preste atenção no artigo 3º. Capítulo 2 do Código, o artigo 3º diz: a EBSER observará os princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal. Lembrando que, o artigo 37, o caput, ele traz os princípios que regem a administração pública no Brasil, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios que regem a nossa administração. Então a EBSER observará os princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa. O que é probidade administrativa? Quando eu falo sobre princípios e valores fundamentais, eu estou falando sobre probidade. Presta muita atenção aqui. Quando eu falo de probidade administrativa, eu estou falando de honestidade, tá? Honestidade. A probidade, ela está diretamente relacionada ao princípio do artigo 37, que nós conhecemos como moralidade. A moralidade nada mais é do que o equilíbrio. A moralidade, que pode ser sinônimo de conduta ética, ela advém do equilíbrio entre legalidade e finalidade. Equilíbrio entre legalidade e finalidade. Então preste atenção, não basta apenas agir dentro da lei, deve-se agir dentro da lei e ter como finalidade o interesse público, essas duas coisas. Então legalidade e finalidade, agir dentro da lei e ter como finalidade o interesse público. É esta ação equilibrada, ou seja, ser legal, mas também querer o interesse público, ter o interesse público como finalidade, que consolida, que pode consolidar a moralidade do ato. E a moralidade está diretamente associada ao que nós chamamos de probidade. Por isso que quando alguém é desonesto e atenta contra os princípios da administração pública, de acordo com a Lei 8429 de 92, nós temos o quê? Nós temos um ato de improbidade. O ato de improbidade pode ser entendido como um ato desonesto, faltou moralidade, faltou honestidade, houve um desequilíbrio. Se eu agir somente dentro da lei, não significa que eu fui honesto. Se eu agir apenas com o objetivo de atender o interesse público, não significa que eu fui honesto. Para que o ato seja considerado honesto e, portanto, probo, ele deve equilibrar legalidade e finalidade, tá bom? E aí, dando sequência, a predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da transparência, da honestidade, da lealdade, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional e dos demais princípios norteadores já consagrados na administração pública federal. E lindo demais o início do capítulo 2, mostrando o quê? Mostrando que estes princípios já consagrados pela administração pública federal são princípios que ressoam, são princípios que acabam aí sendo também reproduzidos pelo Código de Ética da EBSER. Lembrando que não somente isso, mas princípios éticos como decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais também deverão ser considerados em todas as decisões, em todas as atitudes, em todos os dilemas e as decisões tomadas pelos colaboradores, pelos gestores. Essa questão também de zelo, decoro, eficácia, consciência dos princípios morais deve nortear também no trato com o cidadão e ajudam a consolidar a identidade da EBSER como uma instituição que preserva a ética, como uma instituição que preserva a boa conduta em todos os estágios, em todos os níveis.
Perfeito? Então, sim, há um compromisso na reprodução dos princípios, na reprodução dos elementos, na reprodução dos valores que a nossa administração tanto preza. Combinado? Tranquilo? Tranquilaço? Muito bem. Capítulo 3. O capítulo 3 do código. Vamos na sequência aqui. Capítulo 3. O capítulo 3 do Código de Ética da EBSER fala dos compromissos de conduta, tá? Dos compromissos de conduta. E quando nós falamos sobre os compromissos de conduta, nós temos que lembrar o quê? Que estes compromissos, eles estão ancorados em tudo que eu falei até agora. Tudo que eu falei até agora serve de ancoragem para os compromissos de conduta no Código de Ética da EBSER. E agora eu vou mostrar para você, né, a partir do artigo 5º do Código de Ética da EBSER, estes compromissos de forma mais explícita, como ele está no Código. O exercício da governança e os compromissos de conduta constantes deste Código estarão em conformidade e decorrerão dos princípios e valores fundamentais indicados neste Código. Então, eu já disse, né? Os compromissos são uma consequência. Os compromissos que nós aqui escrevemos não veio do nada. Vamos pensar aqui num compromisso e vamos escrever. Não, os compromissos são uma consequência de tudo que o Código já fundamentou. Os compromissos são uma consequência de tudo que o Código já ancorou. Tá? Então preste atenção no parágrafo 1º. Os princípios e valores indicados devem estar refletidos nos relacionamentos, nos âmbitos interno e externo à empresa, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º e 4º deste Código, que fala justamente sobre os princípios e valores fundamentais, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSER. A marca da empresa, parágrafo 2º, artigo 5º, e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores, uma vez que eles foram desenvolvidos no âmbito da empresa dentro de uma finalidade de interesse público e não podem ser apropriados com finalidade pessoal. Assim, o Código fala sobre a propriedade intelectual, da empresa, o direito de proteção às ideias de criação desenvolvidas internamente, tudo que é desenvolvido internamente possui a marca, inclui a marca da EBSER, ampliando isso para patentes, direitos autorais, registros de software, entre outros. Essa é uma questão importante que fala sobre a proteção, a produção intelectual. Então, você tem também essa proteção sendo contra o mau uso, como diz aí no parágrafo 4º. Serão protegidos de mau uso, de desvios ou da utilização para benefícios pessoais, uma vez que isso destoa dos princípios fundamentais aí, cabendo o mesmo zelo e respeito à propriedade intelectual de terceiros. O acesso e o tratamento de dados pessoais deverão ser protegidos nos termos da Lei 13.709, de 14/8/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, bem como dos dispositivos específicos das normas profissionais específicas que regem a proteção de dados dos pacientes, incluindo as limitações de divulgação interna junto a outros colaboradores, bem como a terceiros, tendo o sigilo e a preservação da sua informação. Também a preservação ambiental acaba entrando aí no rol destes compromissos de conduta da EBSER. Sustentabilidade, esse tema é um tema muito recorrente, é um tema que está virando um tema, uma certa moda, mas no sentido positivo, entre os concursos. Então a EBSER tem sim este compromisso com a sustentabilidade. Lembrando que ações e recursos da EBSER, eles não são alheios, não estão soltos, não, eles são alinhados com propósito, visão, valores, objetivos estratégicos, excelência de gestão. Neste início, o que o Código quer falar para você? O Código quer dizer para você que tudo está extremamente interligado, tudo está extremamente vinculado dentro da EBSER, tá? E você tem a postura do colaborador sendo uma postura que deve reproduzir estes princípios, que deve reproduzir este compromisso, porque somente assim nós temos a possibilidade de resguardar a reputação
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Isso depende de você. Você que hoje está estudando este assunto, mas que em breve vai estar lá dentro vendo isso tudo na prática. Este foi o tema, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido essa questão relacionada aí ao Código de Ética e Conduta da EBSER. Foi um prazer, uma grande satisfação, um forte abraço, até mais.